Bom dia, sexto, sétimo e oitavo anos. Não, gente, a professora não enlouqueceu. É isso mesmo. Hoje a aula vai ser para as três turmas. Por quê? Eu explico daqui a pouquinho o tema, eu explico daqui a pouquinho a importância. Primeiro, eu gostaria de me justificar e dizer por que que hoje eu fugi um pouquinho do assunto, dos assuntos, né, do livro didático de vocês. Gente, quem foi meu aluno do ano passado, quem foi meu aluno ao longo desses 7 anos aí de profissão, sabe que eu sempre procuro trazer temas que não necessariamente tem no livro didático, mas que eu acho importante falar. Por exemplo, o ano passado eu estava conversando com os alunos sobre a questão da reprodução, gravidez, desenvolvimento do feto, parto. E aí, dentro desse tema, eu conversei com eles sobre violência obstétrica. Violência obstétrica era um assunto que tinha no livro, era um tópico que o livro abordava? Não, mas que eu achei interessante. Por quê? Porque esse meu aluno hoje tem 13 anos, no máximo 14 anos, mas ele vai crescer. Essa menina vai crescer, vai se tornar uma mulher, vai ter um momento, talvez, se for a opção dela, vai ter um momento ali de ter um filho, ou então o meu aluno que hoje é um menino, ele vai crescer, ele vai virar um homem, e se por um acaso ele tiver um filho, provavelmente, né, ele vai acompanhar a esposa durante a gestação, vai acompanhá-la durante o parto, então eles vão saber, eles vão ter conhecimento do que é um procedimento normal, respeitoso dentro das leis e o que é um procedimento desrespeitoso, o que é o crime, né, que muitas vezes acontece em uma sala de parto, que é a violência obstétrica. Então eu conversei, disse quais eram os procedimentos que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, o que caracterizava uma violência obstétrica, para eles tomarem ciência e se viesse a acontecer com eles ou com alguém da família, eles pudessem chegar e falar para o médico: não, pare, isso é incorreto e isso é crime. Então, se não parar com esse procedimento, a gente vai denunciar, entenderam? Então, gente, é por isso que às vezes eu trago um conteúdo que não necessariamente tem no livro, mas que eu acho que vai ser importante para a vida. E a violência, o abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, pessoal, tem uma diferença entre abuso e exploração. Mas eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre abuso. Vejam só, algumas pessoas elas acham que uma criança para ser abusada, o adulto, o jovem, sendo mais velho que ela, o abusador, ele necessariamente ele tem que tocar essa criança ou ele tem que ter um ato sexual com a criança e não necessariamente precisa-se que isso aconteça. Então, eu vou falar para vocês algumas formas de abuso para vocês entenderem, para vocês se conscientizarem e para vocês saberem qual é o momento certo de conversar com um adulto quando vocês passarem por isso. Inclusive, teve alguns que eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu fui para uma formação, foi novidade para mim e acredito que seja novidade para vocês também. Então, se um adulto ele tira foto de uma criança ou de um adolescente sem roupa ou então com posições eróticas, ele vai lá, registra uma foto ou então ele faz um vídeo, isso é abuso, isso é crime. Se por um acaso um adulto, eu vou falar vítima porque vítima vai abranger criança e adolescente, para não ficar repetitivo. Se por um acaso um adulto ele se mostra pelado, ele tira a roupa e ele pede para a vítima ver, só para ela ver. Não precisa nem encostar, nem ele encostar na vítima, nem a vítima encostar nele. Mas ele tira a roupa e pede para ela ver, ou então manda uma foto. Isso é abuso. Se um adulto ele manda um vídeo pornográfico, uma foto pornográfica, mostra uma revista pornográfica para a vítima, ou então pede para ela ver com ele, ou pede para que ela assista com ele. Isso é abuso. Se ele começa a falar coisas, a falar frases junto com essa criança, para essa vítima,
e ele se excita, ou então ele tenta fazer com que a vítima se excite, isso é abuso. Veja, as coisas que eu falei até agora, não houve toque, mas são ações que são consideradas abuso. E aí tem a questão, né, que é, acredito eu, que seja um pouco mais dolorosa, mais traumática, que é quando existe o toque nas partes íntimas, em qualquer parte do corpo, que seja o nosso corpo por si só já é algo muito íntimo nosso, né? A gente se sente invadido até muitas vezes quando nós estamos andando na rua e uma pessoa toca assim o nosso braço, ou então quando estamos em uma festa e aí a pessoa chega e puxa e quer dançar com a gente de todo jeito, a gente se sente invadido. O que é que está acontecendo? Sai daqui, eu não quero dançar com você, eu não quero contato com você, eu não lhe conheço. Imagine a pessoa chegar e tocar com maldade, com audácia, uma das nossas partes. Isso é muito complicado, é muito difícil. Então, tem muitas coisas para conversar com vocês, mas vamos aos poucos, né? Então, gente, tudo isso que eu falei para vocês é considerado abuso. A exploração é quando um adulto ou vários adultos vendem a sexualidade daquela criança para outra pessoa, através de foto, através de vídeo, ou até mesmo na questão de um contato íntimo. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha, e aí eu alguém me paga R$ 100, R$ 200, e eu autorizo que essa pessoa que pagou tenha relação sexual, tenha contato com a minha filha. Então eu estou prostituindo a minha filha. É basicamente isso. Foi um exemplo que eu dei. É basicamente isso. Então isso é a exploração sexual. Eu estou explorando a minha filha para ganhar dinheiro. Sendo que dentro da exploração também tem um abuso. A criança está sendo abusada. Mas só para vocês entenderem a diferença. A exploração é quando a criança, eu faço com que a criança se comporte como uma prostituta, um prostituto, no caso dos meninos, e eu recebo dinheiro por isso. Então, uma pessoa me paga e com o dinheiro ela tem o direito de ter relações, o contato íntimo que seja com a minha filha, né, com a minha criança, adolescente, enfim, seja lá o que for, né, a idade que for. Então, isso é exploração. Essas são algumas formas de abuso que eu citei para vocês. E aí, gente, o que eu quero dizer, uma das coisas que eu quero dizer é o seguinte: se você já passou por isso, se você está passando por isso, converse com alguém de sua confiança. Converse com seu pai, com a sua mãe, tio, tia, professor, professora, seja lá quem for, um adulto de sua confiança. E conte, relate. Não tenha medo que as pessoas não acreditem em você, porque alguém vai acreditar em você. Não tenha medo das ameaças da pessoa, porque com certeza esse adulto, ele vai acionar os órgãos responsáveis e você vai ficar protegido, tá bom? Já aconteceu comigo, em um lugar aí que eu trabalhava, aconteceu de uma aluna minha me relatar o que acontecia, porque eu era a única pessoa da confiança dela. E isso foi depois de uma aula que eu falei sobre abuso. Então, por isso que eu acho importante conversar com vocês, orientar vocês. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, cuidado com as redes sociais. Graças a Deus, vocês são muito ajuizados. Graças a Deus, vocês têm muito juízo. Vocês já são, assim, bem maduros até para a idade. Eu percebo isso, porque na época, quando eu tinha a idade de vocês, eu era uma meninona, gente. Eu era tão besta, que, abrindo aqui parêntese, quando eu fiquei menstruada pela primeira vez, eu tinha 12 anos, eu comecei a chorar, porque eu não queria ser moça, eu queria ser criança para sempre. 12 anos! E hoje eu vejo alunas minhas, meninas com 12 anos, debatendo sobre feminismo, machismo, todas aí empoderadas. Então, graças a Deus, vocês têm muito juízo, mas nunca é demais falar. Tenha cuidado nessas redes sociais, gente. Vocês sabem que tem aí os fakes. Muitas vezes a gente faz um fakezinho, né? Pra escaltear. Acho que é assim que fala, escalquear, não sei.
pra ver lá, né, como é que tá o boyzinho, como é que tá a inimiga, como é que tá não sei quem, a gente faz o fakezinho. Mas tem pessoas que fazem o fake com o único objetivo de fazer maldade. Então, uma pessoa dessa, uma pessoa madura, uma pessoa vivida, uma pessoa experiente, uma pessoa bem mais velha que você, que tem aquela velha e famosa lábia, que vai conversar com você, que vai conquistar a sua confiança, que vai se passar por uma mulher, por uma menina até da sua idade, por um menino da sua idade. Enfim, gente, vai tentar aí conquistar a sua confiança e possa ser que você, por uma inocência, uma ingenuidade, porque se nós adultos, com os 20 e poucos anos, a gente às vezes cai na conversa de terceiros, imagine vocês, né? Pré-adolescentes, adolescentes, crianças, não sei como é que vocês se consideram, mas enfim, imagine você, gente. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes não levanta suspeita. Mas não fale onde você estuda para qualquer um, não fale o seu endereço para qualquer um, não dê o número do seu telefone para qualquer um. Tenha cuidado para não ficar clicando em vírus no WhatsApp, naqueles linkzinhos que são duvidosos. Tenha cuidado. Não marque encontro com ninguém, não se encontre com ninguém que você não conhece. Não marque encontro com ninguém. Muito dolorida é que às vezes o abusador é uma pessoa muito próxima. É um amigo da família, é um vizinho, às vezes é um namorado da irmã, um namorado da irmã, enfim. Muitas vezes é o pai, muitas vezes é a mãe. Então, por isso que eu digo, às vezes, o professor, o vizinho, alguém que está lá fora da sua casa é a pessoa que você mais tem confiança para relatar. Então, sempre são as pessoas mais próximas. Vocês que são maiores, principalmente os do 8º ano, você já tem uma noção, entendeu? Ah, e os pequenininhos, minha gente, de 2, 3, 4 anos de idade. Imagina a situação. Às vezes a criança não sabe nem falar. É muito triste, né? Então você que tem irmãozinho mais novo, irmãozinha mais nova, pelo amor de Jesus Cristo, tenha cuidado, oriente essa criança. Que ninguém pode tocar no corpinho dela sem permissão, só a mãe na hora de dar banho e o pai. Ninguém pode tocar no corpinho. Se acontecer alguma coisa, ela tem que falar, não precisa ter medo. Que ela pode confiar sim nos seus familiares. Enfim. E aí agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as consequências que acontecem na vida da vítima, da criança, do adolescente, que sofre o abuso ou a exploração. Então, se essa vítima ia bem na escola, tinha um bom desempenho na escola, ela passa a não ter mais um bom desempenho. Essa vítima, ela começa a desenvolver ansiedade, irritabilidade. Se for uma criança pequena, ela começa a fazer xixi na cama com muita frequência. Tem problemas no intestino. Então, ou fica com o intestino muito preso, ou fica com o intestino muito solto. A criança ou adolescente, enfim, não tem mais a capacidade de confiar totalmente nas outras pessoas. Há também uma regressão no seu desenvolvimento, isso mais com os pequenos. Tem uma mudança de comportamento. Então, se a criança era muito carinhosa, muito amorosa, do nada ela fica agressiva, fica irritada, começa a gritar com as pessoas. Se o abuso acontece em casa, ela tem medo de voltar para casa, ela quer ficar na escola. Ou então, se o abusador é alguém da família, quando a mãe vai sair, ela chora, ela não quer que a mãe saia, ela quer ir junto com a mãe. Desculpa, gente. Então ela quer ir junto com a mãe, ela não quer ficar sozinha em casa. Então são várias atitudes que vocês têm que observar nos pequenos, né? Eu falo para vocês porque vocês são maiores, vocês têm que observar nos pequenos. Inclusive, gente, a criança, a vítima, ela pode ter pensamentos suicidas. Tem a questão também do autoflagelação. Então a criança, a vítima, ela começa a se cortar. Ela pode sim também chegar a cometer o suicídio. Então são
diversos danos que podem ocorrer na vida de uma pessoa que sofre abuso. Então, se você passou por isso, se você está passando por isso, procure um adulto, uma pessoa de sua confiança. Outra coisa, eu falei muito o nome adulto, mas pode ser um jovem um pouco mais velho que você. Vocês têm o quê? 13 anos? Pode ser uma pessoa de 15, 16, 17, 18 anos, entendeu? Não necessariamente precisa ser um adulto, mas pode ser uma pessoa mais jovem, tá? Então, todo cuidado do mundo é pouco. Olhos bem abertos, não faça vista grossa, entendeu? Se alguém mandou uma foto pra você, se alguém mandou um vídeo pra você, um linkzinho pra você, fala pro pai, fala pra mãe, dá print, mostra, entendeu? E o pai e a mãe vai saber resolver essa situação. Mas conte pra alguém de sua confiança. Não passe por isso sozinho. Não passe por isso sozinha. E tenha cuidado, gente. Pelo amor de Deus, muito cuidado. Outra coisa, outro tipo de abuso, outro que eu até já comentei com vocês, com o 8º ano na sala, quando a gente estava falando do Dia da Mulher. As famosas cantadas. Ei, morena, não sei o que. Gente, não é cantada, é assédio. E assédio é crime. Então, prestem atenção nisso aí também, tá? Então, gente, é isso. A aula foi essa. Espero que tenha esclarecido, espero que tenham gostado. Espero que a partir de hoje vocês fiquem um pouquinho mais alerta com essas coisas, com essas pessoas, com as pessoas que cercam. Outra coisa, porque eu vou falando e vou lembrando, mas eu prometo que eu vou encerrar. Outra coisa, não force uma criança pequena a sentar no colo de um adulto. Não force. Se a criança não quer sentar, não senta. Se a criança não quer abraçar, não abraça. Se a criança não quer cumprimentar, não cumprimenta. Respeita a criança. Porque às vezes não é birra, às vezes não é porque a criança é chata, às vezes não é porque, enfim, às vezes é porque essa pessoa abusa dessa criança, entendeu? Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Atividade no grupo. Qualquer dúvida, você manda pra mim que eu respondo com todo prazer, com todo carinho. Se eu demorar, tenha paciência, porque eu vou responder, porque meu celular tá com uns probleminhas. Não consigo mandar áudio, não consigo gravar vídeo nele, enfim. Mas aí a gente vai conversando na medida do possível. Pelo amor de Deus, se cuidem. Usem máscara, álcool. Cortem as unhas para facilitar na hora da higiene. Só saia de máscara. Evita ficar na rua se não tiver um propósito maior. Cuidem dos seus familiares, cuide da alimentação, fortaleça a imunidade e orem. Orem muito a Deus para que tudo isso passe logo. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Beijo.